Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Eu sou o pastor Vitor Soares e estamos aqui para mais um momento devocional. Eu quero te convidar a pegar a tua Bíblia e abrir comigo no Evangelho de João, hoje o capítulo 2, as bodas de Caná na Galileia, o primeiro sinal operado por Cristo Jesus, transformando água em vinho. Diante daquela grande festa, a ausência de vinho fez com que Cristo Jesus desse início à sua jornada de milagres, de feitos realizados por meio da ação sobrenatural de Deus em sua vida. Eu quero te convidar então a pegar a Bíblia junto comigo e ler então esse texto. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. O evangelista João sempre vai se dirigir aos milagres de Cristo como sinais. A ideia é trazer uma mensagem que está sempre contida naquele milagre efetuado. Não é simplesmente um ato sobrenatural que está acontecendo. É algo sobrenatural que traz uma mensagem, uma novidade, que aponta um caminho. Cristo Jesus, nesse texto, está sendo colocado à prova para o início do seu ministério. Ele já tinha discípulos, já tinha percorrido então, obviamente, o deserto que lemos nos outros evangelhos, sendo tentado ali, já foi batizado, mas nessas circunstâncias aqui, ele ainda não havia então operado o seu primeiro sinal milagroso. Ele, reunido com os discípulos, foi convidado a esta festa de casamento, que normalmente durava muitos dias, e era papel da família do noivo providenciar tudo para que aquela festa fosse sim memorável, inesquecível e cumprisse todos os ritos sociais. Nada poderia faltar. E naquelas circunstâncias, antes do período previsto, faltou então o vinho. Naquela época, você não tinha uma grande variedade de bebida numa festa como essa. Era água ou vinho. Apenas essas duas opções. E faltar o vinho numa circunstância daquela era acabar com a alegria da festa. Era fazer com que os convidados desistissem de continuar ali naquele contexto. Outra coisa muito interessante é que para uma festa de longo período, era necessário você ter uma grande quantidade de água para purificação cerimonial, como nós lemos, pois eles iriam em algum momento se sujar e era necessário então constantemente estarem purificando, não apenas as mãos, mas muitas vezes lavando os próprios pés para estarem juntos ali naquela mesa. O que chama atenção nesse texto é que a percepção de falta de vinho vem primeiro para a mãe de Jesus, Maria. Ela é que entende que aquele cenário estava faltando vinho e vem comunicar então ao seu filho como alguém que já está pedindo uma providência. Por mais que Jesus, na sua casa, tenha assumido o papel de arrimo de família, seguindo a profissão de seu pai José, que é o que tudo indica nesse cenário, já não estava mais vivo, não era papel de Jesus providenciar absolutamente nada para aquela festa. Esse papel estava destinado, então, aos pais dos noivos. Mas Cristo Jesus olha para Maria e responde de uma maneira talvez até ríspida. Ele diz: o que é que eu tenho em comum contigo?
ele está tentando mostrar para Maria que a origem do seu ministério não é uma origem humana. E ela não parte de premissas humanas, mas foi dada pelo próprio Deus ao seu Filho. Cristo Jesus ainda alerta ela dizendo: não chegou a minha hora. Ele estava mencionando não a hora de efetuar milagres, mas a hora de manifestar plenamente a sua glória, pois isso acarretaria numa prisão imediata e tantas outras coisas. Vocês vão ver ao longo deste evangelho, assim como outros, Cristo Jesus se eximindo de fazer algumas ações justamente para não abreviar o seu tempo de ministério, que inclusive foi muito curto. Pensamos aí algo em torno de 3 anos. Nesse cenário, ele fala para ela, então: não chegou a minha hora, eu não tenho nada em comum contigo. Mas Maria assume agora não um papel de mãe, mas um papel de serva. Ela se humilha, vai até os serviçais e diz: façam tudo que ele lhes ordenar. E aqui está a primeira lição que nós aprendemos. Sabe, é dever de todo cristão fazer tudo que o Senhor nos ordenar. É papel de todo cristão agir com a mesma humildade que houve em Maria. Esta humildade é de alguém que não está mandando ou ordenando, mas alguém que está submisso à vontade e à ordem do Senhor. É nosso papel para a prosperidade do nosso lar ouvir atenciosamente as palavras do Mestre e seguir como um servo bom e fiel. Outro relato importante que nós encontramos aqui é quando Cristo Jesus se volta àquela água que não era uma água para beber, era uma água para purificação cerimonial, era uma água para lavar as mãos, era uma água para se banhar, era uma grande quantidade de água. Cristo Jesus pede então para que daquela água que não era talvez a água própria para beber, que fosse levado então para aquele homem que estava sendo o cerimonialista, aquele que estava cuidando de todas essas demandas da festa. Aquele homem prova aquela água e se surpreende. Ele se surpreende sem saber de onde vinha. Ele se surpreende porque aquela água havia se transformado não apenas em vinho, mas no melhor vinho. Num vinho de uma qualidade superior ao primeiro vinho da festa. Este homem chega a dizer: é comum as pessoas servirem primeiro o melhor vinho e depois que todos estão fartos, que venha o vinho inferior. Mas ele elogia então aquela família que estava fazendo a festa, dizendo: você guardou o melhor até agora. Cristo Jesus é aquele que verdadeiramente veio para trazer o melhor vinho. O vinho nas Sagradas Escrituras é símbolo de muita coisa importante. Uma delas é a alegria. A alegria é contida no vinho. O vinho representa também a nova aliança que é feita no sangue de Cristo Jesus. Tantos outros elementos representam esse vinho. Nós podemos então aplicá-los a esse texto trazendo algumas lições importantes. Cristo Jesus é aquele que traz a melhor alegria para a nossa vida. Se a alegria de outrora já foi tão significativa, a certeza que temos é que quando Cristo Jesus entra na nossa casa, na nossa família, a alegria transborda e é uma alegria perene, uma alegria que não se acaba, uma alegria onde todos ficam admirados. Podemos pensar também na ideia desse vinho como um símbolo daquilo que Cristo Jesus faria na cruz do Calvário. Lembrando que ele retirou essa água de onde? Daquele local que guardava água de purificação. Cristo Jesus deixou o seu sangue jorrar na cruz justamente para quê? Para que hoje eu e você pudéssemos ser purificados, santificados. Ele é a água viva que jorra e nos traz então essa purificação plena. Este vinho que foi transformado aqui é um vinho que purifica, que nos lava por dentro. É assim que nós celebramos a ceia do Senhor. A ceia no vinho. Este vinho representando esta nova aliança, uma aliança santa que nos redime, que nos salva. Cristo Jesus é aquele que, quando entra na nossa história, nos purifica não o exterior, mas o interior. Enquanto aquela água era utilizada para lavar as mãos e os pés, a transformação de água em vinho serviu para nos purificar por dentro, purificou aqueles homens que ali estavam.
Cristo Jesus, operando esse milagre, atraiu a atenção de todos que ali estavam. Ele manifestou um vislumbre da sua glória. Sabe, Cristo Jesus, quando opera um milagre em nossas vidas, é impossível escondermos. Precisamos testemunhar, precisamos fazer conhecidas as suas obras. Qual é a minha oração no dia de hoje? É que você, à semelhança deste casal, possa também convidar Cristo Jesus para a sua casa, para fazer parte das suas celebrações. Pois Cristo Jesus na nossa casa é garantia de quê? É garantia de alegria, é garantia de que nada vai faltar, é garantia de pureza, de santidade, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua casa, sobre o seu lar. Vamos orar? Ó Deus, visita os teus servos nessa hora, manifesta, Pai, a tua alegria. Transforma, Senhor, todo o cenário de escassez ou de falta num cenário de abundância. Que os meus amigos e irmãos que nos acompanham aqui possam nessa hora, Pai, receber de Ti a paz que excede todo entendimento. Que eles possam, Pai, ter a Tua santa presença em suas casas. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor transforma a nossa tristeza em alegria. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Que Deus te abençoe, meu amado irmão e irmã. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Nos ajude a divulgar ainda mais esse canal. Até amanhã às 21h30.